reta, tá? O preto e o cinza em outra linha reta, formando um X. Na planar, você vai encontrar uma configuração diferente. Você vai encontrar uma configuração linear, em que os dois fios brancos estão na mesma linha e o cinza e o preto estão na linha de baixo. Então ele não forma o X, ele fica em paralelo. Então essa é uma boa dica para você, sem ter que tirar o sensor, saber se ele é planar ou não. Às vezes a característica externa não determina, né? Você tem que tirar mesmo o sensor. Mas é uma dica que você pode usar aí no seu dia a dia. Tá? Então está aqui, ó, os brancos, no caso da planar, em cima e os dois cinza e preto abaixo. Na convencional nós temos uma resistência de aquecimento normal de 4 a 6 ohms. Existe a exceção, como eu disse, do Honda. Alguns Toyotas também, alguns Toyotas importados, uma linha Camry e alguns outros veículos não convencionais, que também utilizam esse sensor de 13 ohms. Só que nós só temos, por enquanto, com conector para a linha Honda. Na planar, você vai encontrar um valor de resistência de 9 a 10 ohms. Tá? Ele tem diferença de aquecedor. Prevendo que vocês tivessem muitas dúvidas, e devem ter mesmo, nós fizemos um folheto, dicas, que você, se você tiver oportunidade, pegue aí na sua autopeça mais próxima, que ele tem uma série, tudo isso que eu estou dizendo, ele está bem resumido de uma boa maneira para que você entenda essas diferenças de uma planar para outra comum. Bom, sistema planar, nós lançamos, como o Alfredo disse, na Automec. Para quem tinha perguntado sobre os sensores que nós estávamos fabricando, sim, tem uma característica bem interessante. Só existem 3 fabricantes no mundo. Nós somos o 3º fabricante dessa tecnologia. Então nós lançamos, existe uma tabela de conversão com conector. A ideia de fazê-la universal nos passou pela cabeça, mas a princípio, até porque o produto é novo tanto para vocês quanto para nós queremos sentir mais dos problemas que nós temos, que são problemas às vezes até com características bem brasileiras, para ter certeza de poder lançar esse produto como um sensor universal. Por enquanto você só vai encontrar com o sistema convencional com conector. Como muita gente tinha perguntado sobre sistemas de catalisadores, eu vou conversar um pouquinho com vocês de um outro tema. A posição do sensor. A princípio, nos primeiros sensores, aqueles de um fio que necessitavam do gás de escapamento, acreditava-se que, colocando o sensor o mais próximo da saída dos gases, você teria uma resposta mais rápida, portanto, um aquecimento também do sensor mais rápido. Acontece que esse era um dos motivos, mas não era o principal. A velocidade de resposta era o mais importante. Então, você aproximando o sensor o mais próximo da válvula de escape, você diminui o tempo de resposta eletrônico e matemático do sistema. Então, você pode ver no primeiro exemplo, um sensor antes, um catalisador logo em seguida para aproveitar o calor das saídas dos gases, então ele está bem próximo, e um sensor depois do catalisador. Isso é chamado de sistema multissensor. Lembrando que o primeiro sensor, aquele próximo à saída dos gases, ali da válvula de escape, esse é que determina para o sistema eletrônico a correção que vai ser feita estequiométrica. O segundo sensor, ele analisa se o catalisador se encontra coerente com os valores que ele tem comparativo. Ele vai comparando os valores que ele tem numa tabela para saber se o catalisador se encontra em bom estado ainda. Esse projeto é chamado de Closed Coupled, um sistema de circuito fechado, um circuito acoplado. Vocês vão encontrar também, em alguns veículos importados, um sensor antes do catalisador e outro no meio do catalisador também. Em algumas motocicletas isso também acontece. Por quê? Se está reduzindo cada vez mais o tamanho do catalisador. Supondo que o sistema tenha apenas um sensor na saída dos gases e depois um catalisador,
A retirada do catalisador faz com que os gases fluam mais rápido. Dependendo da programação do computador, ele pode errar na dosagem de combustível, não na quantidade, e sim no momento da injeção. Supondo, por exemplo, que o gás passe mais rápido do que o sensor estava programado para ter lido aquele instante, em vez de ele corrigir o cilindro, por exemplo, o cilindro 1, ele vai corrigir o cilindro 3, porque o gás do cilindro 1 já passou e já está passando do 3. Então, não é recomendado também pelos fabricantes de automóvel a retirada do catalisador, porque ele pode incorrer num erro. Tá? Na prática, toda vez que você retira o catalisador, o carro ele tende a dar aquela sensação de que está andando mais, mas se você fizer a conta na ponta do lápis, para quem roda bastante principalmente, você vai ver que o carro está gastando mais combustível. Ele está errando nesse cálculo. Para os sistemas que têm dois sensores com catalisador, ou seja, ele monitora o catalisador, tomem bastante cuidado. Alguns sistemas são capazes de perceber a ausência do catalisador e travar o sistema de ignição. Então ele começa a gerar um código de falha, a princípio por não sentir a presença do catalisador, pelo segundo sensor, e depois de algum tempo ele inibe que você dê ignição. Tá? Então, isso já existe em veículos importados, no Brasil ainda não temos, pelo menos que a gente saiba, mas não temos, mas tomem cuidado, esse negócio de tirar catalisador não é uma boa. Na verdade, tirar catalisador, para mim, pelo ponto de vista de engenharia, é como andar com 3 rodas. O carro anda? Anda, até anda, mas não é o ideal, você vai ter problemas de dirigibilidade. Tirar o catalisador, mas é caro. Eu sei, todos nós sabemos, a economia brasileira não nos permite, às vezes, fazer esse tipo de extravagância, de ficar trocando componentes, né? Nós não temos também a cultura de fazer a manutenção preventiva, a gente só faz a manutenção reparativa, só se troca na hora que quebra. Mas, infelizmente, esses projetos não são brasileiros. Nós temos uma frota perto da frota europeia e americana muito pequena para ser alterado um projeto exclusivamente para o Brasil, para você não ter esse ou não ter aquele componente. Esses componentes têm que permanecer no sistema para ter um melhor de durabilidade e rentabilidade financeira para o sistema. Bom, eu acho que respondi a parte do catalisador, né, Alfredo? Sim, sem dúvida. Agora vamos à dúvida do flex. Nem todo veículo flex utiliza planar. O que acontece é que as montadoras, a princípio, começaram a utilizar em alguns veículos flex, até como experiência, sistemas planar. Era mais rápida a resposta. Sendo mais rápida a resposta, você poderia corrigir mais rapidamente a mistura e o carro teria um desempenho melhor. Algumas montadoras, para alguns modelos, acabaram abandonando o projeto e voltando para os sensores convencionais. E isso gerou muita dúvida. Então, esse meu carro aqui, ele é flex com ou sem planar? Exatamente, nós não temos uma tabela de todas as montadoras do que ela colocou com planar ou sem planar. O que nós recomendamos é o seguinte, observe, se está com planar, outra planar no lugar. Se está com uma convencional. Existem os dois sistemas. O que nós não temos é sistemas wideband, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas planar podem existir. Outro dia um amigo me perguntou, eu tinha um carro mais velho que tinha um sensor planar e agora eu comprei um mais novo e ele está com sensor convencional. Pode acontecer. Pode ser que o sistema tenha sido cambiado, né? Tenha sido mudado por uma questão da montadora ter escolhido esse outro sistema. Para que você entenda de uma maneira diferente o porquê da planar, está aqui uma das resoluções da norma Euro. Se você olhar a última linha, na Euro 5, setembro de 2009, na Euro 4, janeiro de 2005, o sistema planar, quando foi criado lá em 1994, colocado no primeiro veículo, já se antecipou em 10 anos o que já se sabia o que ia acontecer. Ou seja, em 94, já se sabia que em janeiro de 2005 ia ter uma redução drástica de emissão de poluentes. E a única maneira, ou a maneira mais coerente para se baixar esses elementos poluentes, era diminuindo o tempo de aquecimento do sensor,
foi aí que foi introduzido o sistema